Olá pessoal, bem-vindos à videoaula de Introdução à Antropologia. E a aula de hoje tem um bocado de história. Vamos falar um pouquinho sobre aí a pré-história da antropologia, né? Um pouco da história da invenção desse objeto tão fascinante de estudo que é o ser humano e a humanidade, né? Quando a gente fala em humanidade hoje em dia, parece uma coisa óbvia, né? Que somos todos seres humanos de uma espécie específica chamada Homo sapiens, e todos nós que habitamos o planeta Terra fazemos parte de um conjunto, de um coletivo maior que a gente chama de humanidade. Mas isso não foi sempre assim. A ideia de humanidade teve que ser inventada, e foi inventada na história moderna a partir do século XVIII. Dê uma olhadinha nesse trecho do filme A Missão, e a gente já volta a falar disso. So, I had arrived in South America, my head replete with the matters of Europe. But I soon began to understand, for the first time, what a strange world I had been sent to judge. Don Cabeza, how can you possibly refer to this child as an animal? Parrot can be taught to sing, Your Eminence. Ah, yes. But how does one teach it to sing as melodiously as this? Your Eminence, this is a child of the jungle. An animal with a human voice. If it were human, an animal would cringe at its vices. These creatures are lethal and lecherous. They will have to be subdued by the sword and brought to profitable labor by the whip. What they say is sheer nonsense. Your Eminence, Father Gabriel of the Mission of San Carlos, from which the boy comes. And that is where? That is here, Your Eminence, above the falls, in Spanish territory. No, that is territory which used to be Spanish, Father. Now it's Portuguese. Surely that is what His Eminence is here to decide, Your Excellency. No, that is a state matter. It was decided by the Treaty of Madrid and concluded by their Majesties of Spain and Portugal. But surely the missions will still remain under protection of the Church. Ah, now, that is what His Eminence is here to decide, Father Gabriel. Continue, Father. Your Eminence, below the falls, the jungle, if it has to be divided, may be divided between the Spanish and the Portuguese, as you have agreed. But in reality, above the falls, it still belongs to God and the Guarani. There's no one else there. And they are not naturally animal. They're naturally spiritual. Spiritual? They kill their own young. That is true. May I answer that? Every man and woman is allowed one child. If a third is born, it is immediately killed. But this is not some animal right. It's a necessity for survival. They can only run with one child apiece. And what do they run from? They run from us. That is, they run from slavery. Slavery rubbish. It is well known. Rubbish! Territories, Your Eminence. slave trade. Your Eminence! Rubbish! Rubbish! Your Eminence! Your Eminence! Your Eminence. In the territories covered by Spain, there is no slavery. That institution, however, is permitted in the territories of our excellent neighbors, the Portuguese, and is, to my mind, much misunderstood.
But here in Spanish territory, we conduct our plantation in strict accordance with the laws of Spain and the precepts of the church. That is a lie. That is a lie. I cannot and will not accept a challenge from a monk. His cloth protects him. My but cloth in the name- protects you, In the Senor name of the Cabeza. king, whose dignity I represent, I demand an apology. I want an apology now. Damn you, I won't stand for this. Your Eminence, I think we've just seen a good example of Jesuit contempt for the authority of the state. A diversidade da natureza. Pois é, essa discussão pode parecer maluquice hoje, afinal de contas, os índios eram ou não eram gente. Mas pense nessa época em que a Europa descobria um mundo completamente diferente daquele que ela conhecia até então. Num cenário em que havia todo o imaginário de monstros, de animais fantasiosos, de espécies exóticas, habitando o pensamento comum europeu e parte, inclusive, da sua filosofia. Esse período de expansão marítima e comercial da Europa é o período que cria um encontro com a maior alteridade que esses pensadores, esses viajantes, esses europeus tinham tido até então. E aí essas questões faziam algum sentido. Você perguntar se, afinal de contas, aquelas criaturas eram criaturas fantásticas ou eram gente como a gente. Bom, e o etnocentrismo é a reação normal de todos nós em relação àquilo que nos é diferente, né? Até hoje a gente carrega na língua portuguesa uma coisa curiosa, que é quando nós queremos nos referir a nós, nós podemos usar o pronome nós, mas podemos também usar a gente. Ou seja, gente somos nós. Gente são aqueles que são iguais a nós. Os diferentes, gente não são. Essa ideia de que nós somos todos iguais na nossa concepção biológica, somos todos membros de uma mesma espécie e formamos um coletivo maior chamado humanidade, que hoje parece óbvia, embora persistam discursos que excluem o outro constantemente da humanidade, ela é uma construção que levou muito tempo para ser feita. Porque o movimento natural das culturas humanas é o de excluir aquilo que é diferente. É de dizer aquilo que é diferente é tão diferente de nós que não pode ter o mínimo de igualdade ou de base igual a nós. E a ideia de humanidade pressupõe essa igualação básica. Nós somos uma mesma espécie que habita todas as partes do globo e em cada parte habita de uma forma diferente e constrói um jeito de ser e estar no mundo diferente, que a gente vai vir mais tarde a chamar de cultura. Mas aqui no século XVI e XVII, essa ideia de cultura não existia. E a categoria usada para se referir a esses parentes nossos, seres tão parecidos com nós, mas ao mesmo tempo tão diferentes ao ponto de a gente discutir se tinham ou não tinham alma, a palavra usada para se referir a eles eram os selvagens, que é uma palavra que não vem, que tem uma origem clara, né? Às vezes a gente não se dá conta, mas selvagem vem de quê? Vem da selva, vem da natureza. É o ser da natureza. O ser, portanto, que não produz sociedade, não produz cultura, não produz aquilo que é próprio do ser humano
que é a produção de regras e formas de organização social. Eles seriam como as outras bestas das selvas, como os outros animais da floresta, portanto, os selvagens. Acontece que nessa época, de meados do século XVII até meados do século XVIII, há uma discussão muito interessante na filosofia europeia se, afinal de contas, esse selvagem era bom ou era mau. É a história do bom ou do mal selvagem. Discursos, portanto, aparentemente opostos ou antagônicos sobre o que seja a natureza desse outro tão diferente do homem europeu. As pessoas desse país, por sua natureza, são tão ociosas, viciosas, de pouco trabalho, melancólicas, covardes, sujas, de má condição, mentirosas, de mole constância e firmeza. Eles são muito mansos e ignorantes do que é o mal. Eles não sabem se matar uns aos outros. Eu não penso que haja no mundo homens melhores. Bom, esses discursos são diferentes na aparência, mas no fundo eles têm uma coisa em comum. Eles continuam excluindo esse outro do campo de possibilidades da sociedade. Eles não são seres da cultura, eles são seres da natureza. E não é por acaso que se discuta isso em termos de bom ou mal, porque essa era a questão central para boa parte dos pensadores sociais europeus, que na época queriam entender afinal de contas, o que é isso que a gente chama de sociedade. Você tem um conjunto de pensadores que certamente vocês vão estudar melhor nas disciplinas de ciência política, né, que nós chamamos os contratualistas, que estão preocupados em entender a natureza, as origens e a dinâmica do que veio a se chamar o contrato social. Quer dizer, seria aquilo que instituiria a sociedade. E a ideia por trás dessa noção de contrato social é que antigamente o ser humano vivia num estado de natureza, onde não havia um conjunto de regras de convivência social acordadas entre todos. E cada um seguia o instinto animal que temos dentro de nós. Mas chega um determinado momento em que isso aparentemente não está funcionando muito bem e esses seres humanos se juntam debaixo de uma árvore e dizem, não, do jeito que está, não dá. Nós precisamos ter regras que organizem a nossa vida em comum, a nossa coletividade, que facilitem a nossa vida em comum. Precisamos de um contrato social. Acontece que para isso você tem que supor que exista um ser humano no estado de natureza e um ser humano no estado de sociedade, pós-contrato social. E essa era a discussão quente dos contratualistas. Alguns, como Thomas Hobbes, por exemplo, diziam que o contrato social era fundamental para tirar o homem de uma condição miserável, que era a sua condição em estado de natureza. O homem em estado de natureza é egoísta, é mesquinho, é vil, só pensa em si, quer destruir o outro, porque a natureza é essa competição entre indivíduos o tempo inteiro. E isso inviabilizaria a construção da sociedade. Então, um coletivo largado ao estado de natureza levaria à guerra de todos contra todos, porque, segundo Hobbes, o homem é o lobo do homem, não é isso? Já outro pensador, quase 100 anos depois, o Jean-Jacques Rousseau, dizia exatamente o contrário. Ele achava que a natureza do homem era boa e a sociedade é que corrompia esse ser humano bom por natureza. E o contrato social, portanto, é uma forma de ir destruindo aquilo que a nossa boa natureza traz. Bom, quem discutia isso, seja para tomar partido de Hobbes, seja para tomar partido de Rousseau, precisava ter esse homem em estado de natureza à sua frente, para dizer, afinal de contas, é bom ou é ruim. O que aconteceu foi que esses outros, chamados de selvagens, passaram a ser um bom espelho para essa ideia europeia de que existe um homem em estado de natureza, né? Então, esses discursos que vão ou elogiar ou criticar
esse outro americano, fazem, na verdade, tomar esse outro como um espantalho para uma questão que interessava a filosofia política da Europa, não é? Que é saber se, afinal de contas, o ser humano é bom por natureza e a sociedade o corrompe, ou o homem é o lobo do homem e a sociedade é o bem moral necessário para que a vida possa fluir adiante. Bom, nesse contexto, o que acontece é que os discursos produzidos sobre esse outro, seja para elogiá-lo, seja para criticá-lo, não estão de fato preocupados em entender esse outro nos seus próprios termos, nos termos dele, nos termos em que ele se vê. Eles reduzem a alteridade a uma preocupação da sua sociedade de origem. É isso que a gente mais para frente vai chamar de etnocentrismo. É uma perspectiva etnocêntrica que não consegue entender o outro nos termos do outro, mas reduz o outro aos seus próprios termos. E os termos que importavam nessa época era essa discussão dos contratualistas, se, afinal de contas, a natureza humana era boa ou era ruim e, portanto, a instituição da sociedade era algo moralmente elevador da dignidade humana ou, pelo contrário, oprimia a plena realização da dignidade humana. Aos poucos vocês vão vendo que esse outro, ao ser tomado como o homem em estado de natureza, começa a fazer parte da ideia de humanidade também. Essa ideia de que ele é o homem, num estado de natureza, ainda não produtor de cultura, mas é um humano como nós. Não exatamente como nós. Né? E é o século XVIII que começa a instituir como valor na Europa e no universo político europeu a ideia da igualdade, que também é uma invenção moderna. Né? Até a Revolução Francesa, por exemplo, vocês devem lembrar das aulas de história, nós tínhamos o que chamava de antigo regime, que era uma sociedade em que se naturalizava a existência de pessoas com naturezas completamente distintas. Os nobres, o clero e o povo. E o povo era de outra natureza. O nobre tinha um sangue azul, né? A natureza era distinta, não eram todos seres da mesma natureza. Né? Mesmo essa gente europeia tinha divisões que eram intransponíveis e um povo jamais viraria nobre, o nobre jamais viraria povo, porque eram seres de natureza distintas. É esse movimento que vai aos poucos alargando a ideia de humanidade e positivando a igualdade como valor, é que na modernidade culmina com o lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Palavra central aí, a igualdade. A igualdade como um valor, portanto. E se a igualdade é um valor, então as diferenças todas que nós temos de formas de vida, de organização social, passam a ser superficiais, porque no fundo nós temos uma igualdade que nos irmana como seres humanos, como o homem e o cidadão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Revolução Francesa traz para o pensamento político, pela primeira vez, a ideia de que existem direitos que são universais, né? E essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é aí, podemos dizer, a avó daquela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai sair no século XX, né? Já sob o abrigo das Nações Unidas. Mas ela vai surgir daquela sementinha lá de trás do final do século XVIII, começo do século XIX, com essa ideia de uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. E com esse alargamento do campo da ideia de humanidade, já começa a ficar estranho se referir a esses outros como selvagens. Era preciso pensá-los de uma outra forma. Eles também fazem parte da família humana. Eles são nossos irmãos. Mas é claro que eles não estão tão desenvolvidos como nós. Eles ainda estão no começo de uma caminhada longa, da qual nós já estamos lá adiante, avançados que somos, e eles estão ainda na infância, nos primeiros passos desse desenvolvimento rumo à civilização. Eles estão, portanto, nos primórdios, eles são os primitivos.
O século XIX é o século das grandes transformações na indústria, o século em que se começa a fazer a produção em massa de materiais de ferro, o século em que se desenvolve a locomotiva, em que você tem uma explosão de vida urbana na Europa. É o tempo em que essa expansão do capitalismo europeu sobre o mundo passa de uma vertente comercial e agrícola para uma vertente industrial e baseada no desenvolvimento tecnológico, na ideia de que com o conhecimento científico e com a sua aplicação por meio do domínio tecnológico sobre a natureza, a sociedade podia se desenvolver ao infinito. É onde a ideia de progresso se consolida na modernidade e do progresso como um valor que tem que ser buscado a todo e qualquer custo. É no século XIX que cresce um projeto cientificista para explicar o mundo e as diferenças do mundo. E as ciências, então, vão se especializando. E você deixa de ter aquele filósofo de conhecimento amplo, humanista do Renascimento, e passa a ter o especialista, que conhece muito bem sobre um segmento de uma área do saber. E essa especialização vai produzindo as disciplinas científicas com as suas especializações. E, ora, uma sociedade tão complexa como a sociedade europeia demanda várias disciplinas, e assim vão surgindo as disciplinas das ciências sociais para entender essa sociedade, tentando reproduzir a lógica das ciências exatas, né, e naturais. Então, para entender as trocas comerciais e a produção de riqueza dessa sociedade, surge a economia. Para entender as formas de governo e distribuição do poder, uma ciência política. Para entender os mecanismos de ajustamento e articulação das pessoas a essa sociedade, uma psicologia. Né? Agora, e essas outras formas de vida que ainda estão no começo do seu desenvolvimento, que estão longe de chegar aqui no ápice que a gente vai chamar de civilização, esses que a gente tem chamado de primitivos. Ora, eles são simples, eles são formas ainda que vão se desenvolver. Se você é uma sociedade que acredita no progresso, e o progresso é inevitável e natural, e nós aqui somos os mais desenvolvidos, e os outros ainda estão começando a se desenvolver, então você pode ter uma área de especialização científica que dê conta de todas as dimensões dessa sociedade ainda simples, ainda primitiva. E é assim que no século XIX surge a ideia de que é preciso uma disciplina que estude os povos e as sociedades primitivas em todas as suas dimensões. Que disciplina é essa? É a antropologia. O modelo de ciência humana no século XIX, que é quando se começa a falar em ciências humanas e sociais, surge aí do modelo das ciências naturais e exatas. Então, esses primeiros pensadores sociais pensam que a sociedade é um organismo vivo e, portanto, nós temos que estudá-lo da mesma forma como se estudam os demais organismos vivos. Mas a sociedade é um organismo complexo que trabalha, então vamos criar a economia, que pensa, vamos criar a psicanálise, que fala, vamos criar a linguística, várias áreas da ciência para cada uma dessas dimensões desse organismo social, organismo vivo complexo que seria a sociedade. Mas isso vale para essa nossa sociedade desenvolvida. E aquela que ainda é primitiva precisa ser entendida na sua totalidade. Né? E é aí que começa, então, no final do século XIX, e basicamente a partir de gente formada em direito, em medicina, em física, uma preocupação de um estudo mais sistemático sobre essas outras formas de vida social, que não apenas a diletância dos filósofos e dos viajantes, os relatos mais impressionistas, feitos mesmo por bons naturalistas, que vinham e
caminhavam e viajavam por essas terras, como o relato do Auguste de Saint-Hilaire, mas ainda muito impressionistas. Era preciso desenvolver uma técnica científica para entender essas diferentes formas de organização social. E é assim que começa a surgir essa moderna antropologia como uma área disciplinar específica com ferramentas adequadas para a compreensão das outras formas de organização social que não as do Ocidente, que à época era pensado como o modelo para onde todas as sociedades convergiriam, o modelo de uma sociedade desenvolvida, porque tecnologicamente mais desenvolvida. Bom, a gente ainda vai falar mais em outras aulas dessa ideia de desenvolvimento, mas aqui é importante a gente notar que no século XIX se consolida dentro das ciências sociais uma teoria que a gente poderia dizer inspirada em Darwin, embora não tenha sido, Darwin veio depois, de que as formas de organização social evoluem das mais simples para as mais complexas. Que existem sim diferentes formas de organização social, mas elas podem ser elencadas numa escada evolutiva. Formas mais simples, mais indiferenciadas, que aos poucos vão se complexificando até chegar numa forma de organização social tão complexa quanto a sociedade inglesa do final do século XIX, centro de um império global, onde o sol nunca se punha, com colônias de leste a oeste do globo, dominando a indústria e a tecnologia da época e, portanto, indiscutivelmente para esses europeus, o modelo de sociedade mais desenvolvido que se pudesse ter. E a essa tradição de pensamento a gente chama evolucionismo social ou evolucionismo cultural. A ideia de que formas de organização social e culturas evoluem. E dentro delas, as instituições evoluem. Então, por exemplo, o Lewis Henry Morgan, com formação em Direito, um autor norte-americano do século XIX, escreve um livro chamado A Sociedade Arcaica, em que ele vai estudar como teria se dado a evolução na história da humanidade. Veja, nós estamos falando aqui já de humanidade. Somos todos membros de uma mesma espécie, somos todos da família humana. Mas as instituições que organizam a sociedade não surgiram todas de uma hora para outra. Elas foram surgindo aos poucos e se desenvolvendo ao longo de milhares de anos na história da humanidade. A família, por exemplo, que é uma das instituições que o Morgan estuda nesse livro, teria surgido primeiro como uma forma mais indiferenciada, em que todos eram irmãos e irmãs, e não havia muitas outras categorias de diferenciação entre as pessoas. Somos parentes de um modo geral. Aos poucos vai surgindo a necessidade de diferenciar os irmãos mais velhos dos irmãos mais novos, aqueles que são filhos do mesmo pai, daqueles que são filhos do irmão do pai, e aí então surge uma categoria para primo, os primos dos irmãos do pai, dos primos das irmãs do pai, dos primos dos irmãos da mãe, dos primos das irmãs da mãe, e aos poucos, então, novas categorias vão surgindo. E essa diferenciação se daria por uma necessidade quase que material. Vocês certamente conhecem o Engels, né? Companheiro de escrita de muitos textos do Karl Marx. E o Friedrich Engels tem um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade do Estado, que também caminha nessa tese evolucionista e vai dizer que o surgimento, por exemplo, da monogamia, da instituição da monogamia, tem a ver com a invenção da propriedade privada. Porque, afinal de contas, a partir do momento em que se institui a propriedade privada, eu preciso saber e ter certeza que os meus bens vão ser herdados pelo meu filho, e não, vamos dizer assim, pelo filho do padeiro. Então eu preciso de algo que garanta que a minha mulher tenha filhos apenas meus
e não de outros, né? E por isso, então, surge a instituição da monogamia. E são vários os autores nessa época que buscam explicar as transformações nas formas de organização social dentro de uma escala evolutiva. Pressões materiais fazem com que novas instituições surjam, com que elas se diferenciem, com que elas se tornem mais complexas e com isso vai havendo um desenvolvimento nas formas de organização social. Mas todas, portanto, trilhando um mesmo caminho. Começamos todos lá atrás iguais. Iguais ao que hoje seriam os primitivos. Mas alguns povos foram evoluindo mais rapidamente, chegando onde estamos hoje século XIX, né, na Europa industrial, industrializada e desenvolvida, e outros povos foram gazeteando pelo caminho, vai dizer o Lévi-Strauss, né, ironicamente, preguiçosos, não se desenvolveram, continuam naquele estágio ainda primitivo de desenvolvimento. Essa ideia é importante que vocês entendam, a gente vai voltar a falar disso mais para frente no curso, já não faz mais nenhum sentido na antropologia. Isso é um paradigma que existiu até o começo do século XX, hoje já não mais. Mas no senso comum ele continua, e continua muito forte. A gente constantemente ouve pessoas dizendo que esses povos aí são atrasados, né, porque é da cultura deles, né, eles ainda não chegaram onde nós já chegamos, né, eles são assim porque é o modo de vida deles ainda, nós já passamos por isso, já evoluímos, eles são atrasados, são primitivos. E mesmo no século XX chegamos a dizer eles são subdesenvolvidos. Ou, pior ainda, em desenvolvimento, que também é uma narrativa que pressupõe que exista um mesmo caminho, um mesmo trilho, para que se chegue no ápice, lá no desenvolvido, e outros ainda estão, uns já chegaram, outros ainda estão em processo de. Quer dizer, essas são versões que a gente tem no senso comum e mesmo em outras disciplinas das ciências sociais, do pensamento evolucionista, que predominou na antropologia lá atrás no século XIX. E que a gente pode dizer, é uma forma de incorporar esses outros na humanidade? Claro. É uma forma de incorporá-los na capacidade de produzir cultura? Sim, estão produzindo cultura. Mas é uma forma infantilizadora de incorporá-los. Eles não são povos adultos, eles ainda são crianças. Eles estão num começo do qual nós já passamos, uma fase que nós já deixamos para trás, né? Portanto, não deixa também essa forma de pensar sobre o outro de ser um bocado etnocêntrica, porque a referência para o que é o mais desenvolvido continua sendo a sociedade do analista, continua sendo nós mesmos, né? E a partir de nós olhamos para o outro e pensamos, ele sou eu na minha infância. E não ele é uma sociedade, um povo e um ser adulto, complexo, com a sua complexidade, e eu tenho que entender essa complexidade. Percebem a diferença da forma de abordar essa alteridade? É esse pulo, é essa diferença que vai se dar no começo do século XX na antropologia, e o François Laplantine traz para a gente dois autores fundamentais para construir essa nova forma de olhar para o outro, que são nos Estados Unidos Franz Boas e na Inglaterra Bronisław Malinowski. Mas como esse vídeo está ficando um pouco longo demais, eu vou deixar para falar do Boas e do Malinowski na nossa próxima videoaula, ok? Então, passem a leitura agora do Laplantine e do Saint-Hilaire e assim que eu tiver algo a dizer sobre Boas e Malinowski, eu compartilho com vocês. Até mais.